E quando a gente vai ver a importância da palavra do Senhor, a gente tem tantos caminhos para seguir, tantas coisas para falar, que 30, 40 minutos não dá para a gente ir. Para a gente falar tudo que realmente, sabe, a gente precisa. Mas o seu amor pela palavra, aleluia, ela tem que ser o combustível durante a semana para você se importar com aquilo. Sabe, eu estava ouvindo um podcast esses dias e um rapaz que entrevistava, ele falou assim: eu entrevistei uma pessoa aqui essa semana e foi tão fácil para mim entrevistar ela, porque eu já tinha lido 3 livros dela, eu conhecia aquela pessoa e foi muito fácil. E muitas vezes algumas pessoas lá fora, elas querem ter diálogo com o Senhor, elas querem conversar com o Senhor, mas ela não tem relacionamento com a palavra. E nós vamos conhecer a Deus, conhecer Cristo, através da palavra do Senhor. Então não tem como eu conversar com Deus se eu não conhecer a sua palavra. Sabe? Porque tem muitas pessoas que... E ele também falou, ele disse assim: eu nunca esqueci, eu nunca me perdi numa ministração, porque ministrar é fácil, ele falou, né? Aí ele disse assim: mas eu já me perdi na minha oração. Eu estava orando e de repente esqueci o que eu estava orando, tive que voltar novamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estão atentas àquilo que está escrito na palavra. E muitas vezes fica disperso, o diabo fica ali, olha, roubando ali aquele tempo, tentando te tirar daquele tempo de comunhão com o Senhor. Então nós precisamos estar atentos, sabe, no momento de oração, nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos falando, comunicando para o Senhor, sabe, não apenas ser aqueles pedintes que vai para a oração e conta tudo o que aconteceu, mas sabe que nós precisamos orar a sua palavra, ser inspirado pela palavra do Senhor, deixar que flua uma intimidade e de repente com a sua Bíblia aberta você vai ouvir instruções do Senhor na sua palavra e você vai ser conduzido à vitória. Lá em Josué fala sobre isso. Ele diz, lá em Josué 1:8 fala: não cesses, não deixes de falar da palavra, do livro da lei, não deixa. Antes, medita nele dia e noite, para que você possa fielmente cumprir o que está escrito. Assim, então, você vai fazer prosperar o seu caminho. Então, quando eu medito na palavra, sabe, quando eu tenho cuidado de praticar, porque não é apenas ouvir o que está escrito, mas eu ter atenção àquilo que eu estou lendo, ao ponto de não me contaminar com outras coisas e não deixar a palavra de lado, porque muitas pessoas estão vivendo uma vida, sabe, atribulada, porque ela não medita, ela não tem cuidado de praticar essa palavra, ao ponto que ela não faz a sua vida ser uma vida próspera, que é uma jornada segura, bem-sucedida em todas as áreas. Então, se você quer ter paz, quer ser próspero em qualquer área da sua vida, tenha atenção à palavra, medita na palavra, tenha cuidado para você e eu praticarmos, fazer força, irmãos. Aleluia. Eu quero ler com você lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Quando nós meditamos nessa palavra, a palavra de Deus vai colocar em nós, vai nos lembrar o que precisa ser ajustado. A palavra vai mostrar para mim e para você aquilo que precisa ser colocado em ordem. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então essa palavra vai nos capacitar, vai colocar ordem na nossa vida.
ao ponto de praticarmos coisas boas. Se tem pessoas ao seu lado que está praticando o que é errado, essa pessoa não está prestando atenção na palavra, considerando o que já está escrito, porque já está pronto, preparado para mim e para você. E quando eu estava lendo, eu disse: Senhor, qual o caminho que eu vou seguir por aqui? E quando eu cheguei em casa, o Senhor me lembrou da passagem lá de Gálatas, que fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Então tem muita gente andando na carne. Tem muita gente, sabe, andando aí nas obras da carne. Por quê? Porque não atenta para aquilo que já está escrito. Porque não considera a palavra. Aí começa a praticar. Lá em Gálatas fala sobre isso. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, como alguns já conhecem, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que cometem tais coisas, aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí o 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucifiquem a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglorias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu frutifico no Espírito. Eu não pratico aquilo que a gente acabou de ler, as obras da carne, que são brigas, contendas, invejas, sabe, fofocas. Isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne. Mas como eu posso andar no Espírito? Conhecendo a palavra, dando a importância à palavra, tendo cuidado naquilo que eu estou lendo, sabe? A Bíblia, ela é o nosso manual, irmãos. Não tem como errar. E se errar, nós podemos ainda calcular a nossa rota e voltar para o caminho certo. Porque enquanto temos vida, nós temos chance de se arrepender e voltar para o Senhor e fazer aquilo que é certo, aquilo que é digno do Filho de Deus. Então tem muitas pessoas andando em circunstâncias aí fora, sabe, tendo uma vida miserável, porque não dá importância à palavra. E eu li também, eu ouvi falar, né, essa frase, não foi eu que criei, tá, gente? Que diz assim: a Bíblia é o único livro que nós lemos junto com o autor, porque ele está dentro de nós. O Criador, o autor da Bíblia. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos a ajuda do Espírito Santo para viver uma vida no Espírito. Então, irmão, você que está aqui hoje, você que já é cristão, ou você que ainda não é, mas você tem a oportunidade hoje de aceitar Jesus. Você e eu, nós precisamos sair da esfera da carne. Sair desse território, esse território da carne é perigoso. Algumas pessoas lá fora estão morrendo porque estão brincando com o pecado, brincando com a palavra, achando que é mais um livro. Mas a palavra é o livro que muda vidas e destinos. Nós somos prova viva disso. Você está aqui hoje porque a palavra encontrou você através de alguém.
A palavra mudou a tua vida, mudou a tua mentalidade. Você tinha um posicionamento, você tinha uma maneira errada de viver, mas quando você foi achado por a palavra, essa palavra ela te sacudiu, e aquilo que não serve mais, ela tem que cair. Os frutos podres têm que ficar, irmãos, para você frutificar aquilo que é bom. Acabamos de ler em 2 Timóteo que nós somos, aleluia, criados para toda boa obra. Não tem como ser filho de Deus e dar maus frutos, dar mau testemunho, falar das pessoas, querer ser melhor que os outros. Ei, Jesus disse: aquele que quer ser o maior, que seja aquele que sirva. Ele veio nos servir, irmãos. O dono de todas as coisas nos serviu, nos levantou e nos resgatou. Não foi apenas para a gente vir para a igreja, sentar em uma boa cadeira, em um bom ambiente, com boas pessoas, conexões. Isso faz parte do plano de salvação, mas não é só isso. A palavra não é só para a gente se acomodar, ficar sentado ouvindo a palavra, irmãos. Essa palavra é para você chegar na sua casa e expulsar o diabo. Essa palavra é para quando o sintoma de enfermidade chegar, você se levantar e dizer: eu já sou curada. Ei, diabo, você não me prende nessa arena mais. Ei, é quando o diabo tentar colocar ciúmes no teu coração, você dizer: eu sou a imagem e a semelhança do Pai. Aleluia, eu não sou ninguém, nada mais, nada menos. Eu sou a imagem do Criador. Ei, eu tenho o caráter de Cristo em mim. Eu sou filha, eu sou a sua menina. Eu não sou qualquer um. Eu não posso andar como qualquer um, tendo a consciência da sua palavra. Irmãos, eu vou te contar uma coisa. Não é simples, não é tão fácil, mas é possível. É porque o Espírito da verdade está dentro de mim e de você. Ele vai trazendo as verdades. Sabe, quando você está lendo, eu estava lendo lá em Eclesiastes essa semana, e eu fui mostrar ao meu esposo, eu disse: olha aqui, a gente conhece as pessoas assim, olha, como ela fala. Olha que incrível aqui o livro de Eclesiastes, e a gente lendo instruções. Sabe, aquele soco que ninguém precisa se levantar, e se levantar, amém, porque Deus vai te alcançar de alguma forma ou de outra. Mas a palavra, ela te coloca no caminho. A palavra vai dizer: ei, para de gritar, para de chamar palavrão, tu estás sendo tolo, tu estás sendo uma mulher tola, um homem tolo. Ei, esse não é o caminho. Mas é a palavra que te instrui, através de pessoas. Mas se você só receber aqui na quinta e no domingo, durante a tua semana, muitas coisas se levantam, não é assim? Pessoas falam, muitas coisas acontecem. E se você não tiver zelo, amor por a palavra de Deus, você não consegue combater o inimigo. Muitas pessoas são derrotadas na jornada porque não conhecem o que está escrito, porque não ouve a palavra, porque não medita na palavra. Gente, meditar na palavra é comer a palavra, sabe, é ficar ali, olha, tendo cuidado de praticá-la, sabe, fazendo força. Coisas se levantam e você lembra da palavra, e você, como um bom filho, você se mantém em fidelidade ao Senhor. Aleluia, porque no final, irmãos, é tudo sobre Ele, é para a glória dEle, é para que o reino dEle seja falado, anunciado, pregado, através das nossas atitudes. Então, quando eu conheço essa verdade, eu não sou um crente carnal. Eu não me ofendo, irmãos. Eu não me ofendo, irmãos. Você não pode se ofender, irmãos. Sai desse lugar de ofensa.
Sai desse lugar. Quando você é um crente cheio do Espírito, você é um crente leal. Você é um crente fervoroso. As pessoas nem falam qualquer coisa na sua frente, porque elas sabem que se falar errado, ela será combatida com a verdade. Porque aqui você não é combatida com a mentira, você é combatido com a verdade. Agora, se você não gosta, meu irmão, você tem que falar com o Senhor, porque Ele é a verdade e a vida. É a verdade que vai te libertar. Não é as falsas verdades que estão sendo ditas lá fora. Não são as tapinhas nos teus ombros que vai te levar para a nova estação que foi ministrada. A nova estação está aí, como a nossa irmã Adriana ministrou. Mas você vai ter que decidir se você quer entrar nessa estação. Mas como crente carnal você não entra. Não entra. Se você quer uma mudança de vida, chegou o tempo de você ser um crente cheio do Espírito Santo. Combatendo a mentira com a verdade. Ah, mas falaram isso. A verdade sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. Não te preocupa. Não fica querendo te justificar, querendo falar. Não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é você conhecer a Cristo. E ser transformado ao ponto de você não se ofender com o que as pessoas falam de você. Aleluia. Por que de tanta gente, irmãos, deprimidas, ansiosas, porque qualquer palavrinha que nem citou o nome já ofende. Eu aprendi uma coisa, sabe, com o nosso pastor. Se não citar o teu nome, não é para você. Mas tem pessoas carnais, foi para mim. Não, isso é para mim. Fica pegando aquilo que o diabo está lançando. Ei, pega a verdade que Deus já falou. Aleluia, vai para o próximo nível, vai para a próxima estação, deixa os pesos, deixa as bagagens, deixa aquilo que não está na palavra, que muitas vezes está te paralisando por conta disso, daquilo. Ei, olha para a palavra. Não cessa de falar da palavra. Mas tem pessoas que cessam de falar a Bíblia, que cessam de dar testemunhos. Ah, mas eu não vou dar meu testemunho, porque o que vão achar de mim? Mas tem pessoas que não testemunham do que Deus fez, mas fala do outro, que o outro deixou de fazer. Ei, é verdade, irmãos. Ei, nós não fomos salvos para falar do que o outro deixou de fazer. Se deixou de fazer e você viu, outra coisa que eu aprendi na minha igreja. Se você viu o problema é porque você tem a solução. Para de jogar para o outro, mas porque é o outro. Mas você não viu o problema, então vá lá e resolva. Mas não se ofenda porque ninguém fez. Tem pessoas ofendidas, irmãos, porque nem foi ela, foi o outro e está ofendido. Irmãos, aleluia. Sabe, não se ofenda com aquilo que deixaram de fazer. Porque você é que vai ficar paralisado, não é aquela pessoa. Aí você faz o quê? Medita na palavra. Lá em Salmos 119. Aleluia. 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tem pessoas que dizem assim: irmã, eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver o que Deus tem para a minha vida. Eu não consigo decidir as coisas. Tá difícil. Ei, a palavra é luz para o teu caminho. Talvez você ou algumas pessoas ou quem convive com você está passando por dificuldades, caminhos escuros e está se aconselhando com pessoas que não conhecem essa palavra. Aí como você quer luz no seu caminho se não tem a palavra envolvida? A nossa vida, irmãos, aleluia, precisa envolver a palavra. Não tem como você viver sem a palavra. Eu vou repetir para você. Você que aceitou Jesus há pouco tempo, você precisa ler a palavra.
Você precisa criar um hábito de ler a palavra de Deus. Porque senão você não vai conseguir criar fundamentos na sua vida. Qualquer coisa vai tirar você do lugar que Deus te plantou. E as pessoas ou algumas vão ficar de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, porque não criou raiz no lugar que Deus colocou. Mas eu só posso criar raiz quando eu conheço a verdade. Quando a luz clareia o meu caminho, eu consigo enxergar para onde eu estou indo. Para onde você está indo nessa noite? Para onde você está levando a sua casa nessa noite? Para onde você está levando os seus filhos nessa noite? Será que você tem pego a palavra e colocado na sua vida e tem falado assim: Senhor, clareia os meus passos, clareia os meus caminhos. Eu não quero viver uma vida no engano, no pecado, na mentira. Eu quero viver a tua verdade. Ela me liberta, ela me transforma, ela me coloca em um novo tempo. Meus irmãos, aleluia, nós não podemos, aleluia, só achar que ler a Bíblia é só em cultos. Não, é todos os dias, é acordar mais cedo, dormir mais tarde, é ter prazer na lei do Senhor, é amar o Senhor. Sabe, às vezes é lendo chorando, é lendo sorrindo, é lendo animado, é lendo cansado. E o Espírito da verdade vai renovando as suas forças, trazendo clareza àquilo que estava escuro. Aleluia. Outra vez eu escutei também isso. Uma pessoa falou assim: antes de você tomar uma decisão, senta e calcula, que a emoção sai. Eu disse: Senhor, porque eu não escutei isso antes, porque eu teria errado menos. Sabe, tem pessoas atropelando as coisas, guiado por sentimentos e emoções. Aí faz de toda forma, faz de qualquer jeito, toma todo tipo de atitude. Sabe, as propostas são muito boas lá fora, mas você parou para sentar e calcular aquilo que vai trazer de consequência para a sua vida? Porque toda ação tem uma consequência. Então não tem como você, como filho de Deus, sair por aí tomando decisões sem calcular os resultados, sem calcular aquilo que vai trazer no teu futuro. Porque muita gente, inclusive eu, estou vivendo hoje resultado do que eu fiz no meu passado. Porque eu não sentei, coloquei as minhas emoções no lugar dela, chamei a palavra para as minhas emoções. Vem cá, Senhor, me ajuda a administrar as minhas emoções, me ajuda a colocar a minha alma no lugar para dar uma resposta assertiva. Mas você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, para quê? Para ser mais assertivo. Quando se levantar uma proposta para você, e meu irmão, senta e calcula aquilo que vai acontecer na sua vida. E se você é casado, calcula o que vai acontecer com a tua família. Porque não é só você. Você tem filhos, você tem esposa, você tem uma responsabilidade. E você não pode sair falando o que você quer, dizendo o que você pensa. Você precisa calcular aquilo que sai da sua boca. Você precisa pensar o que você tem assinado por aí. Você precisa enxergar. Ei, sabe, Deus não quer que os seus filhos tenham visões de galinha. Já viu a galinha? Só olha para baixo, só come aquilo, só fica beliscando ali em qualquer lugar. Não tem visão de futuro. Porque Deus, irmãos, tem um futuro bom para mim e para você. Então, quando nós temos uma visão de águia, nós conseguimos olhar além. Sabe, eu vou me sentar, eu vou calcular, eu vou ver isso aqui, porque eu não estou só. E mesmo que eu estivesse só, eu preciso tomar conta da minha vida. Eu preciso ajustar a minha vida. Eu preciso ser fiel à palavra com a minha vida. Ei, não é o que o outro vai fazer, é o que nós vamos fazer com a nossa vida. Qual é a nossa responsabilidade? Eu tenho filhas e eu não saio por aí fazendo qualquer coisa, porque eu, como mãe, eu sou um exemplo.
Então na minha casa, eu não falo qualquer coisa. Na minha casa, eu não me reclamo do serviço da igreja local. Eu estou falando com muita gente membro desse lugar. Na minha casa, as minhas filhas me veem animadas. E eu posso chamar elas aqui. Eu tenho prioridade para falar o que eu estou falando para você aqui. Sabe, eu estava testemunhando, domingo me deu uma crise de choro, porque eu vi uma história de uma criança. E eu me lembrei da minha infância. E minha filha mais nova se levantou no quarto e ela fez: mãe, a senhora é uma boa pessoa. Olha o que a senhora fez com as crianças. A senhora não precisa, mãe. Porque eu falei assim: nossa, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser mais crente. Eu tenho chorando e disse: perdão, Senhor. Porque às vezes eu só penso em mim. Só penso no que eu quero, no que eu posso conquistar. No novo que vai chegar para a minha vida. Mas tem pessoas além da nossa. E aquilo que eu estava escutando, um rapaz falou assim: sabia que nesse exato momento tem um vizinho seu que não tem nada para comer? Não tem nada para comer, mas não vai pedir porque tem vergonha. E você aí, com muita comida, mas nem sequer para lembrar do seu vizinho. E aquela palavra foi como um soco no meu estômago e eu comecei a chorar. Aí eu já fui para o extremo. Aí minha filha, o Espírito Santo, levantou minha filha e disse: mãe, a senhora é uma boa pessoa, mãe. Olha o que a senhora fez isso, olha o que a senhora faz. Os frutos falam, irmãos. Você não precisa estar falando: eu faço, eu sou, eu posso, eu tenho. Ei, é Deus que faz. Sem Ele está escrito, irmãos, nada, absolutamente nada podemos fazer. Meu querido, entenda de uma vez: não é você que faz, é Ele que faz através de você. Sabe como é bom, irmãos, dar testemunhos, porque esses testemunhos te levantam no dia que você precisar. Sabe, ela olhou para mim, eu disse assim: tá bom, agora eu vou chorar porque tu está dizendo isso. Aí ela foi olhar e me deu um abraço. Ela: é, mãe, fica tranquila, a senhora é uma boa pessoa. E eu ali, meu coração se aquietou. Mas se eu fosse uma pessoa, irmãos, mal dentro da minha casa, elas iam dizer: é, mãe, melhor, viu? A senhora só é crente na igreja, mas aqui não é não. Porque ela tem 14, 13, mas ela é criança para mim ainda. Então, ela fala assim, ela é bem espontânea, minha filha. Então, ela fala mesmo. Se tiver, ela fala errado. Se está errado, ela fala. Então, se você não der um bom testemunho, a sua casa, ela não vai te dar um respaldo que você precisa. Porque, irmãos, eu sempre tive isso na minha mente: tudo que eu faço é para o Senhor. Tenha isso na sua mente, você vai ver a mudança sua vida vai mudar. De uma forma assim que você vai ficar: uau, o que aconteceu? Tem aquela canção que a sua cabeça vai girar. É o que vai acontecer quando você coloca tudo para o Senhor. Tudo você faz para o Senhor. Você não faz de qualquer forma. Mesmo que você erre, porque nós vamos errar, mas você procura se consertar. Sempre procura se consertar, para que Ele seja glorificado, irmãos. Então, na minha casa, eu não posso viver uma vida de qualquer forma. Eu não posso usar qualquer tipo de roupa na minha casa. Eu não posso falar com meu marido de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque elas vão criar uma visão de casamento. Sabe, a gente tem melhorado, graças a Deus, eu e meu marido. Sabe, eu tenho visto a mão do Senhor fazer tantas coisas na minha casa. Sabe, eu vejo um homem toda manhã pegando a palavra. E eu disse a elas, lá no céu, você não vai poder dizer ao Senhor: eu não fui instruída na palavra. Porque aqui nós temos o nosso alimento durante os cultos, mas é na nossa casa que nós seremos fortalecidos, alimentados. Então, todos os dias de manhã, meu esposo pega a Bíblia e senta e ora e lê. E a palavra vai entrando no coração, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, é o que nos move a palavra.
se tem alguma coisa te movendo além da palavra, você não vai conseguir chegar em algum lugar. Você pode até ir, mas você não chega até o fim. Mas quando a palavra te move, quando, como o pastor fala, o sangue pode estar na canela, você vai até o fim. Você não abre mão daquilo que Deus disse para você e para sua casa, porque já é uma verdade. É prego batido e ponta virada e acabou. Se Deus te fez uma promessa, não fica cogitando de que não vai acontecer. Celebra na tua casa, dança na tua casa, confunde o inimigo. Aleluia, coloca um sorriso no teu rosto. Não é falsidade, irmãos. É quem tem convicção que Deus é com você. E se Deus é com você, quem vai ser contra você? Não tem como nada permanecer diante de você, porque a verdade te liberta. Aleluia, a Bíblia fala sobre isso. Lá em João 17, eu acho que é 17:7, que fala: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quer ser um crente cheio do Espírito Santo, santificado? Medita na palavra. Dá importância para essa palavra. Aleluia, essa palavra vai mudar a tua vida, ela já tem mudado. Mas áreas que você precisa crescer, melhorar, avançar, ir para essa nova fase que o Senhor já estabeleceu. Você precisa ir com a consciência: eu não sou escravo do pecado. Eu sou filho justificado por Cristo através do seu sacrifício, e por isso eu avanço. Eu vou viver tudo o que Ele tem para mim. Não vai ser um dia mau, irmãos, que vai dizer se eu vou celebrar ou não. Não vai ser uma má notícia que vai dizer o que eu vou servir, se eu vou não vou servir. Não, eu vou servir ao Senhor com alegria. Porque não é de qualquer forma. Tudo que a gente faz no reino tem que envolver alegria. Tem que estar assim, sabe, com expectativas no Senhor. Aleluia, quando a nossa expectativa está no lugar certo, você não é frustrado. Tem pessoas frustradas porque têm colocado sua expectativa em coisas passageiras, terrenas. Mas que tal você colocar a sua expectativa na palavra? Se encher dessa palavra. Ser um crente cheio do Espírito, irmãos. Um crente cheio do Espírito, ele não dá ouvidos a qualquer tipo de conversa. Um crente que transborda a palavra, irmãos, ele confronta o pecado, ele foge da aparência do mal, ele não brinca com o diabo. A palavra diz: fuja da aparência do mal. Tem pessoas brincando com o mal e achando que não vai acontecer nada. Por um momento pode ser que não aconteça, mas o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É o quê, irmãos? A vida eterna. Então você precisa saber que eu sirvo a Cristo e eu tenho vida eterna. Eu tenho vida eterna. Às vezes, sabe o que acontece? É que, dependendo do ambiente que você está, dependendo do ciclo de amizade que você tem, as coisas vão moldando você. Isso é um perigo. Porque de repente você pode estar todo moldado ao padrão do mundo, e sem perceber que você já não está no padrão do que a Bíblia diz. Por conta da associação errada, das amizades erradas, de pessoas que não conhecem o reino de Deus. Pessoas que quando você vai se aconselhar lá fora, que não conhece a verdade, que não considera o que está escrito, irmãos. Aí se aconselha com certos tipos de pessoa e a pessoa fala: não tem problema, isso é besteira. Aquilo que você ouviu lá na igreja, que você foi corrigido, isso não precisa.
Como você quer ter um conselho guiado por Deus, se você vai buscar em fontes amargas, em pessoas vazias, que elas estão precisando da palavra? E é você que tem que levar essa palavra. É você que tem que estar cheio do Espírito, para não ser influenciado, mas influenciar ela. É você que tem que se levantar, estar indignado com aquela situação que muitas vezes o seu amigo está vivendo. Alguém perto de você está vivendo e você está ali morno, está ali sem mais sentir nada, está frio. Irmãos, um crente cheio do Espírito é um crente cheio do fogo de Deus. É um crente onde nada consegue ficar em cima dele, não. Porque ele sempre tem algo, ele sempre tem uma palavra. Ele sempre vai liberar algo que vai abençoar a vida de alguém. Ele sempre vai tirar aquela pessoa de um estado miserável para levantar aquela pessoa. Mas se você não estiver cheio dessa palavra, como você vai levantar as pessoas que estão morrendo ao seu redor? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O louvor pode vir. Esse é um tempo de você se encher do Espírito e abandonar as obras da carne e começar a viver uma vida no Espírito, tendo amor, mansidão, domínio próprio, alegria, benignidade, bondade. Aleluia. Ser bom com quem é bom pra gente é muito fácil, não é não? A pessoa está ali, gosta de você, ama você, e você está ali, a pessoa te abençoando e te ajudando. É tão bom ser bom para essas pessoas, é fácil. Mas nós temos que ser bom até com os que perseguem, com os que falam mal. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho que não apenas olha para si, mas que olha para o outro com um olhar de amor e misericórdia. Amor e misericórdia, irmãos. Não tem como ser cheio do Espírito sem andar em amor e misericórdia, sem estender a mão, ser um crente guiado pelo Espírito. Sabe, pensar que tem alguém precisando e eu sou aquela que tem a palavra viva dentro de mim e eu posso liberar na vida de alguém, eu posso convidar uma pessoa, eu não vou desistir daquela pessoa, irmãos. Sabe, na minha casa, quem me apresentou o Evangelho foi o meu marido, mas depois ele deixou o Evangelho e eu fiquei só em casa. Mas ele sempre fala para mim que o que fez ele voltar para Jesus foi a minha postura. Ele dizia assim: olha, eu passava tantos dias fora da minha casa, mas quando eu chegava, ela estava ouvindo um louvor, a casa estava limpa, a minha filha estava limpa, tinha comida se eu quisesse comer, estava tudo. Irmãos, tinha dia que eu ia lavar os pratos chorando, porque eu nem tinha notícia de onde meu marido estava. Mas eu lavava os pratos com confiança de que aquilo não ia ser o meu fim. Aquele cenário não ia ser o fim da minha família. Aleluia. E hoje eu vejo o meu marido pegar a Bíblia e ler com as minhas filhas. Aleluia, porque, irmãos, Deus quer pessoas comprometidas com o seu reino. Não é vir aqui e pregar, não. É viver essa palavra na sua casa, a um ponto dos seus vizinhos ver as pessoas passando lá fora, olhar para você e dizer: algo tem de diferente nessa pessoa. Eu quero beber dessa água, eu quero me alimentar, eu quero conhecer Jesus, eu quero ter a minha família mudada. Irmãos, aleluia. Ai, irmãos, não é sobre
vir aqui e trazer uma palavra, mas é esmurrar o seu corpo, negar a si mesmo e seguir Jesus. E dizer assim: olha, irmãos, no momento da pressão, parece que nada vai acontecer. Parece que não tem nada melhor que vai chegar. Mas só parece. Porque quando você passa pelas pressões da forma correta, ei, você consegue voltar com alegria. Sim. Só parece que não vai romper. Só parece que você não vai chegar. Só parece que você não tem forças. Só parece. Porque dentro de você existe uma força. Existe um mover. Existe uma palavra. Uma palavra que vai te colocar de pé. Quando ninguém te vê, Jesus te vê. Quando ninguém está com você, Ele está com você. E é Ele que vai mover as coisas. Ele vai mover pessoas. Ele vai mover lugares. Ele vai mover circunstâncias. Porque você e eu somos favorecidos. Você pode ficar de pé.